Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Mais um vídeo falando sobre o IPVA do ano de 2022 no estado de São Paulo. Pois bem, a novidade que se passou na semana passada foi o ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público no estado de São Paulo, visando a suspensão do IPVA de 2022. Eu recebi muitos comentários, muitas perguntas falando que o juiz deu prazo de 72 horas para o governo se manifestar, agora vai. Vamos com calma, vamos destrinchar essa ação civil pública e esse prazo de 72 horas, o que significa? Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber o que foi pleiteado pelo Ministério Público. Foi a suspensão do IPVA de 2022? Sim, mas não por completo, de maneira parcial. O processo, de maneira bem simples, ele tem um pedido, vários pedidos, mas o pedido principal do processo é que vai limitar a jurisdição. O juiz fica adstrito ao que a parte pleiteou. Ele não pode julgar, ele não pode nem ir além, nem dar situação diversa, senão seria julgamento extra petita ou ultra petita, que são julgamentos nulos. Então ele tem que se limitar ao que foi pedido, ele pode dar menos, mas nunca mais ou diverso. Pois bem, vamos ver o que o Ministério Público pleiteou. Conforme nós podemos observar, o Ministério Público pediu, seja ao final julgada totalmente procedente a presente ação, para reconhecida a ausência de regulamentação através de decreto, portaria ou qualquer ato administrativo competente que permita às pessoas com deficiência requerer o benefício da isenção de IPVA. Seja o Estado de São Paulo condenado à obrigação de fazer consistente na suspensão, veja bem, da cobrança do IPVA do exercício de 2022 de veículos automotores de pessoas com deficiência, contribuintes diagnosticados com transtorno do espectro do autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, ou com deficiência visual, sensorial, intelectual ou mental, moderada, grave ou gravíssima, ou de seu representante legal ou com grau de deficiência ou de transtorno do espectro do autismo, nos termos da nova redação introduzida ao parágrafo 2º da Lei 13A da Lei 13.296/2008, que gozavam de isenção no exercício anterior e ou que tenham requerimento de isenção de pagamento de referido tributo reapresentado perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, até que a devida regulamentação do artigo 13A da nova Lei 13.296/2008, com as alterações promovidas pela Lei 17.473/2021, seja editada e publicada. Pois bem, para ficar mais prático, vou voltar o texto na tela e vocês vão ver o que está em verde. Esse é o pedido principal, vocês vão entender. Olha lá, ele pede a suspensão até que a devida regulamentação do artigo 13A da nova Lei 13.296/2008, com as alterações promovidas pela Lei 17.473/2021, seja editada e publicada. Esse foi o pedido feito pelo Ministério Público. Ou seja, não é definitivo. Ele pede a suspensão até que ocorra a regulamentação, como está previsto na lei, que depende do ato do executivo, o que ainda não aconteceu, certo? Então, não é definitivo, é apenas provisório. Isso significa dizer que, em linhas gerais, se o governo regulamentar até junho essa lei, essa ação civil pública que foi ajuizada foi totalmente, não teria efeito. Por que não teria efeito? Porque editou essa ação civil pública, perderá a sua eficácia, perderá o seu objeto, porque a finalidade é suspensão até que ocorra a regulamentação. Regulamentou, perdeu o objeto, essa ação civil pública. Aí depende do que for regulamentado, outra terá que ser ajuizada, se o Ministério Público assim entender, visando a discussão sobre eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade das regulamentações introduzidas pelo Executivo.
Mas, que fique claro, essa ação ela tem vida até que ocorra a regulamentação. Regulamentou, perdeu o objeto, essa ação será extinta. Isso significa dizer que as pessoas que, mesmo se não houvesse ajuizamento dessa ação, as pessoas que não efetuarem o pagamento do IPVA até junho, em julho começa o licenciamento, porque o IPVA em atraso não gera a apreensão do veículo. O que gera a apreensão do veículo é o não licenciamento, e para fazer o licenciamento você tem que pagar o IPVA. Pois bem, se o amigo esperar até o final de junho para fazer esse pagamento e a regulamentação sair até essa data, então essa ação civil pública não surtirá nenhum efeito em relação a ele. Somente será útil essa ação civil pública se, eventualmente, o Poder Executivo não regulamentar essa lei até junho, porque em julho começa o licenciamento dos veículos, certo? Então, mas de qualquer jeito é uma situação útil, já está demonstrando para o governo que está de olho nas eventuais modificações, nas eventuais regulamentações que ele vai fazer. E já está falando, olha, se tiver algo errado, nós ajuizaremos sim a respectiva ação civil pública. Parece-me que foi mais um sinal para o governo, mas de efeito prático, temos que aguardar a data que acontecerá essas regulamentações. Pois bem, quanto ao fato que todo mundo está falando, que foi dado o prazo de 72 horas para se manifestar o Estado de São Paulo e tal, gente, isso é uma mera formalidade que está previsto na Lei 8.437/92, que fala sobre as liminares que são concedidas contra o poder público. Certo? Então, não é que o juiz determinou que se manifeste. É uma imposição legal que deve ser feita para que o juiz possa analisar, após o decurso dessas 72 horas, a liminar que foi pleiteada, porque até agora ele não analisou se vai ou não deferir. Olha só o despacho. O que está na tela é o despacho que foi proferido pelo juiz da Vara da Fazenda Pública. O que nos interessa é a primeira parte do despacho, que ele colocou: antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela, com fundamento no artigo 2º da Lei Federal 8.437/92, determina-se a intimação da Fazenda do Estado para que se manifeste a respeito no prazo de 72 horas. E decorrido esse prazo, com ou sem manifestação da parte requerida, torne imediatamente concluso para as deliberações necessárias. Pois bem, essa determinação para a Fazenda Pública se manifestar em 72 horas não é nenhuma punição, e sim uma determinação legal. Sem isso, o juiz não poderia analisar o pedido liminar que foi feito na ação civil pública. Então é uma mera formalidade legal que deve ser cumprido. Então não é uma punição para a Fazenda. Se manifeste nesse prazo de 72 horas. Se manifeste sobre o quê? Sobre o pedido que foi feito pelo Ministério Público. E ele vai ter prazo de 72 horas para tanto. Lembrando que o despacho foi proferido no dia 20 de janeiro e até a presente data ainda não foi cumprido. O processo encontra-se paralisado, não teve mais nenhum ato praticado depois dessa data. Pois bem, para corroborar, veja o artigo 2º da Lei 8.437/92. Lei 8.437, de 30 de junho de 92. Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra o atos do poder público e dá outras providências. O que nos interessa dessa lei, que eu só transcrevi, é o artigo 2º, que fala, artigo 2º, no mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, que é o caso, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Então, como vocês viram, não houve nenhuma punição, apenas uma determinação cumprindo a legislação. Porque se não dá esse prazo de 72 horas para manifestar, o juiz não pode analisar a liminar. E se analisar, é passível de nulidade, interposição de agravo instrumento, e o tribunal vai analisar. Espera lá, se cerceou o direito do poder público, volte para que ele se manifeste no prazo de 72 horas e depois retorne. Então, temos que aguardar efetivamente as regulamentações que serão realizadas por atos do Poder Executivo, sem as quais impossível falar se está certo ou está errado.
Isso, lembrando, a partir do momento que começar a ter prejuízo para as partes, mesmo que não ocorra a regulamentação, é possível sim a interposição de ação, a judicialização desse fato. Por quê? Porque passa a nascer o prejuízo. Ah, mas eu posso fazer o licenciamento para depois de julho, em termos. Por quê? Lá, quando você for fazer o licenciamento, você vai ter que pagar o IPVA. Hoje, você tem a oportunidade de pagar com o desconto. Como não houve essa regulamentação, você não sabe se você terá ou não que pagar. Tem muitos que está constando que tem que pagar e outros não. Vamos imaginar que você, PCD, que tenha seu carro, que não seja beneficiado novamente pela isenção, tenha que pagar esse IPVA. Se vocês pagarem só lá em julho, o que vai acontecer? Vocês perderam o desconto e vão pagar com juros e correção monetária, além da respectiva multa. Então, assim, o prejuízo. Tem que ficar atento nesses aspectos. E o prejuízo é motivo suficiente para a interposição de uma ação judicial. E volto a falar, e friso, e vou defender sempre. O Poder Judiciário é a última trincheira aonde o cidadão tem para restabelecer os seus direitos. Lembre-se, o ano passado, o IPVA de 2021, quem ajuizou a ação estão tendo causa ganha. Por quê? Porque reconheceu-se que se feriu o princípio da nonagesimal. Inclusive, o Tribunal de Justiça, em 3 arguições de inconstitucionalidade, deu o julgamento nesse sentido. Então, o IPVA de 2021 foi resolvido pela intervenção, pela provocação do Poder Judiciário. O mesmo está acontecendo agora em 2022, que com o ajuizamento dessa ação civil pública e dependendo do que for regulamentado pelo Poder Executivo, também será ajuizadas as respectivas ações no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é o único local que vocês têm para discutir. Lá se verificará se a legislação está ou não correta, se ela obedece os ditames legais e principalmente a Constituição Federal. No próximo vídeo eu vou falar sobre a avaliação biopsicossocial, se o Estado pode ou não criar esse sistema. Se o vídeo for útil, por favor, compartilhe. Me sigam nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.